Olá, meus amigos da ufologia, Leandro Medeiros, do canal Leandro MacTube. Canal que fala de ufologia, de espiritualidade, universalista, respeitando todos os. Começar aqui, o pessoal de Nova Iguaçu, pessoal de Portugal, de Minas, pessoal do Brasil afora, inscrito ou não inscrito no meu canal, mandar um abraço para os meus amigos rubro-negros, uma felicidade para mim na quarta-feira, tá? Um abraço, saudações vascaínas para você. Hoje aqui eu tenho o prazer e o privilégio, pesquisadora, escritora, com mais de 30 mil livros vendidos, ela tem 7 livros publicados, que fala sobre os assuntos que eu tenho certeza. Hoje vai sair desse hangout diferente do que entrou. Eu estou aqui com a Anabel Sampaio. Boa noite, Anabel. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Obrigada. Ao canal Leandro MacTube. É um prazer estar aqui, Leandro. Estou aqui para o que der e vier. Se eu conseguir responder todas as perguntas, vai ser um prazer. Olá, pessoal. Pessoal, a Anabel hoje vai falar, vocês já devem ter ouvido falar, como os Anunnakis, mas não da forma que vocês já ouviram aí. Vocês sabem que aqui no canal Leandro MacTube eu só trago pessoas sérias, com bagagem, com estrutura e com seriedade. Não que seja aquela coisa religiosa, na simplicidade da verdade e da certeza. Vocês sabem que eu sempre prego dentro da ética que o Felino aqui que eu vos falo, Leandro, sempre trouxe, completando 1 ano de canal, estamos chegando a 500 mil de visualizações e o Hangout hoje está sendo transmitido para mais de 15 países. Agradecer a vocês aí do Brasil e o mundo afora. Anabel, a gente vai estar falando de um assunto. Vamos, pincelada para começar. Quem são os Anunnakis na sua concepção? Fala um pouquinho dos Anunnakis para o público. Certo. Tá, eu vou procurar, se não falar muitas coisas que já tem repetidas nos livros, né? Vou tentar trazer alguma coisa nova. O que são os Anunnaki? Os Anunnaki são entidades que, na verdade, foram os colonizadores aqui da Terra. Foram eles que vieram para a antiga Mesopotâmia, né, segundo Zacarias Sitchin, que vieram em busca do ouro e fundaram a civilização da Suméria. Só que eles migraram, porque o tempo de vida dos Anunnaki é bem maior que o nosso. Cada 3.600 anos nosso corresponde a apenas 1 ano de vida deles. Então, dessa forma, eles têm nos acompanhado durante o percurso da nossa... Eles, né? Então, os Anunnakis tiveram também no Antigo Egito, né? Tiveram na Babilônia, tiveram em vários outras civilizações. E um deles, que é o Enlil, que é um Anunnaki imortal, ele é muito especializado em genética. Então, ele desenvolveu uma técnica genética chamada splicing, que tem como base a transformação na molécula de proteína. E, através dessa transformação, né, que ele tem como base, a base molecular dele é o RNA, ao invés de ser DNA. Ele pode se transformar ao longo dos séculos, da forma que ele deseja, tá? Não estou falando de reencarnação, eu estou falando de uma transformação. Não só uma transformação, ele tem uma capacidade também de mimetizar. O que é mimetizar? É um fenômeno que tem na natureza que pode ser camuflado. Então, ele pode se mimetizar e ele pode também se transformar. Enlil, por exemplo, ele pode ter sido Nimrod, o grande poderoso que aparece no Evangelho, que tem poucas explicações sobre Nimrod, que governou após o dilúvio, tá? Agora, ele
foi Ciro II, que foi um grande rei da Pérsia. Quando ele foi Ciro II, ele deixou num cilindro que está hoje no Museu Britânico, ele escreveu nesse cilindro, está lá no museu, dizendo que ele foi um rei da Suméria, ele foi um rei da Babilônia, ele foi um rei persa e um rei dos 4 cantos do mundo. Então, isso está escrito a respeito de Ciro II. E Ciro II tem uma estátua, uma grande estátua também na Austrália, em Sydney, que ele apresenta a forma dele, que é alada. Ele é um gigante alado. Então, está nessa estátua em Sydney escrito Ciro II. Ele se apresentou na forma de Anunnaki de Enlil. E de onde vieram esses seres? De onde são naturais? De onde? Então, eles vieram de uma estrela. Na verdade, o planeta deles estava acabando, estava sofrendo bombardeios. Então, foi por esse motivo que eles saíram do planeta deles e vieram em busca do ouro para fazer uma proteção, né, do planeta de origem deles. Só que eles vieram para colonizar a Terra, eles que fizeram o homem. Não só eles. Na verdade, foram 7 entidades. Só que eles monopolizaram a humanidade, eles roubaram a humanidade da mão dos outros criadores. E Enki, quem seria Enki nessa história dos Anunnakis? Então, o Enki, após uma briga que ele teve com o Enlil, né, teve uma briga feia entre os 2 irmãos. São vários Anunnaki, mas os que mais que nós conhecemos é Enlil e Enki, que é da civilização suméria, né? Que tem lá nas escritas cuneiformes e tal. Quando houve uma briga, que foi inclusive por causa da criação de Adão e Eva, o Enki, com a sua meio-irmã e esposa Nir-Susagi, foram para o Antigo Egito. E eles montaram no Antigo Egito, onde é a Esfinge, um laboratório de fenótipos, tá? Com o modelo dos laboratórios de fenótipos que existem no universo. Tanto que a Esfinge, ela tem a forma de um leão, que é graças aos felinos, que os felinos, na hierarquia de genética, né, eles são os maiores. Então, com base nisso, a Esfinge serviu, a parte subterrânea da Esfinge, foi um laboratório de fenótipos no passado. E sob a pata dianteira de Esfinge, que já está tendo a escavação, e foi realmente detectado que há uma grande edificação subterrânea. Isso está escrito na estela de Tutames II, que assim, há uma oferenda de um faraó e aparecendo a Esfinge, a edificação subterrânea dela. Foi daí que eles desconfiaram que embaixo da Esfinge deve haver, sim, uma grande edificação subterrânea, onde serviu de laboratório de fenótipos do Antigo Egito. Tá? E de fato, a equipe do maior egiptólogo do mundo, que é o Zahi Hawass, encontrou lá as placas de Nefer, que são umas placas que têm os cruzamentos genéticos da humanidade, tá? Com base assim, em 18, 19 mil anos, que estima-se, não sabe ainda se é essa a datação das placas de Nefer. E o governo do Egito ainda não se manifestou a respeito dessas placas, porque essas placas elas vão mudar totalmente os conceitos religiosos, os conceitos da ciência e tudo mais, né? Então, é a prova que realmente houve ali uma atuação de Anunnaki e houve. O Enki, ele foi Osíris no Antigo Egito, e Nir-Susagi foi Ísis, tá? Foi Ísis, a parte toda responsável pela genética, pela fertilidade, por tudo isso. Então, tem ligação de todo o povo egípcio com esses seres? Sim, tem. Os faraós? Sim, na verdade, não foram só os Anunnaki, né? Não foi só o Enki com a Nir-Susagi que foram para lá. Não, teve uma colonização pelos Filhos do Fogo, tá? Os Filhos do Fogo foram um dos primeiros colonizadores do Antigo Egito. Tanto que os templos do Egito, eles são baseados todas na escola iniciática de Nakal, que é de Atlântida, entendeu? Isso segundo Platão, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Então, teve, olha, a presença dos felinos, a presença dos Anunnaki, a presença dos Filhos do Fogo, né? Não só dos Anunnaki. A sua concepção tem, que você falou que era uma estrela, seria Nibiru? Sirius.
Nibiru, é Sírios? Tem uma prova que os seres de Sírios, felinos vieram de Sírios, né, de Sírios 3, né, uma coisa assim. E os Sírios, a estrela Sírios marcou muito o Antigo Egito. Você viu que o calendário egípcio é todo com base, né, no surgimento da estrela Sírios. Sírios é aquela estrela muito brilhante no céu, né, que ela fica escondida por 70 dias. Então, o calendário egípcio, né, é todo com base em Sírios. E não é só isso, Ramadã, os dias festivos, né, o dia de Ramadã, todo com base em Sírios, né? Então, você vê que a estrela Sírios teve uma importância muito grande para os egípcios. Não tem essa ligação no 12º planeta que o Zacarias Sitchin falou, como Nibiru, que o pessoal chama Nibiru, que os Anunnakis vieram de Nibiru. Sim, sim. Porque, na verdade, Nibiru é um planeta artificial, né? É um planeta artificial, que já é um longo assunto, porque vamos falar se Nibiru realmente existe, se está em órbita, se vai colidir com a Terra, se não vai, daí é um assunto muito vasto, né? Mas, assim, sim, na verdade é como se fosse, eles saem do planeta deles, entram num planeta artificial que tem uma órbita, né, em torno da Terra, né? Quando ele se aproxima da Terra, quando ele se aproximou há 3.600 anos, foi quando os Anunnakis chegaram, né? Desceram em Terra, né? E qual a interação ou a ligação dos Anunnakis? Qual a interação com Adão e Eva da criação? Então, na verdade, o Enlil, ele criou os Lulus, né? Ele criou o homem, depois ele aperfeiçoou o homem, tá? Que na verdade, até tem um gênio, que é o aplótico modal Cohen, que era daqueles antigos sacerdotes, procuravam-se, quem podia ser os antigos sacerdotes, é aqueles que têm esse gene, né? Que é o aplótico modal Cohen. E o que aconteceu? O Enki, ele como diz, ele sabotou a criação de Enlil. Na verdade, a criação de Adão e Eva foi uma arte, né? Foi uma travessura de Enki com Nirsusag, porque foi daí que eles implantaram no homem o gene réptil, tá? Por isso que nós começamos a ter um instinto de reprodução, esse instinto de agressividade né, que é inato do homem. Tudo isso veio com a criação de Adão e Eva. Na verdade, Adão e Eva não foram os primeiros a serem criados. Adão e Eva foram os primeiros que vieram com o espírito de procriação, agressivos e tudo mais. E diante disso, Enki e Enlil brigaram, porque ele sabotou, né, todo o projeto de Enlil. Foi aí que começou a briga. E, na sua opinião, ficou, para mim, parece que Enki ficou com inveja de Enlil por ele ser o filho bastardo. Quem que não conhece a história de Enki e Enlil, que você estava falando comigo aqui em off, que o Enki, ele não é totalmente natural Anunnaki, e o Enlil era totalmente Anunnaki. Há uma grande confusão, né? Porque o Enlil e o Enki, eles são filhos do mesmo pai, Anu. E eles são filhos de mães diferentes. Enki é filha de Antu, é filho de Antu. E Antu era uma reptiliana. Por isso que Enki tem essa coisa de reptiliano, de anfíbio, né? Porque tudo que cerca Enki, todas as figuras de Enki são figuras com escamas, figuras perto de água, né? Tudo vem a dizer que era um réptil, um anfíbio, sabe? Então, por isso, porque Enki realmente tem uma parte que foi herdada pela mãe Antu. E, assim, isso foi antes ou depois do dilúvio? Foi antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Olha, dilúvio, as pragas do Egito, tudo isso foi manipulado por um dispositivo semelhante ao HAARP. Tá? Era um disco que é o disco solar, que teve grande importância em várias civilizações, inclusive no Antigo Egito. Né? O monoteísmo foi criado em torno do disco solar.
tá? Foi do deus Horus com o disco, né, na cabeça. Então, era um dispositivo. O monoteísmo foi criado para engrandecer um dispositivo eletrônico que eles tinham, entendeu? Tecnologia que tem Tecnologia mais... naquela época já havia muito. E assim, tanto que existia uma tecnologia muito alta, eu estou falando do Antigo Egito agora, tá? Não estou falando nem da civilização lá da Suméria. O Antigo Egito, no templo de Kombo, tem um Stargate comprovado por radiômetro, por radiestesista, por tudo isso. Entre as estátuas de Horus e a estátua de Sobek, existem 2 vórtices magnéticos ali, que foram lá com radiômetro e mediram. Um sentido horário. Assim, pouca distância, tipo metros, 2 metros, tem um outro vórtice em sentido contrário. 2 vórtices muito fortes ali, que criam o quê? Um campo magnético muito forte, que parece ter tudo a ver com Tesla, com a teoria de propulsão de campos magnéticos contrários. E não só com o que Tesla defendeu, como o que Einstein também defendeu na teoria da relatividade, que 2 campos podem ter uma lente gravitacional. Eles formam ali um campo magnético que se chama lente gravitacional, que pode se passar. Ali é um caminho, é um buraco de minhoca para uma outra dimensão. E o Kombo, esse templo de Kombo, ele é onde tinha muitos crocodilos. Você vai lá, tem muitos crocodilos mumificados e tal. Eles utilizavam os crocodilos para magnetizar o local. Porque tem no filme Matrix, tem ali um episódio que um ser, né, um robotizado, ele aproveita a energia do homem, o magnetismo do homem, porque o nosso corpo é formado por eletricidade, né? Então, eles aproveitam essa eletricidade do corpo do homem para poder fazer funcionar. Isso está no filme Matrix. A mesma coisa eles faziam naquela época. Naquela época também, eles aproveitavam os crocodilos, tá? Para poder fazer a região ficar mais magnetizada. Então, eles tinham um intuito ali de, talvez fosse um portal, alguma coisa ali, que tinha no templo de Kombo, no Egito, né? Eu não sei se eu consegui explicar direito, porque é um pouco complicado explicar tudo isso, né? Não, ficou bem claro. Ficou bem claro, né, Leandro? Sim. Tem alguma ligação com as linhas de lei, famosas linhas de lei? Sim, todos os templos do Antigo Egito, eles foram construídos sob os vórtices de linhas lei, né? São onde passam. Foi muito. O Antigo Egito, olha para você ver, quando os filhos do fogo chegaram, né? Quando os felinos chegaram no Antigo Egito, eles chamaram o Antigo Egito de Terra do Ken. Terra do Ken quer dizer terra da escuridão, tá? Por quê? Eles vieram de Sírios, estou falando dos felinos, que era assim uma estrela 2,5 vezes maior do que o Sol. Então, eles vieram de uma estrela muito quente e muito clara. Quando eles chegaram no Antigo Egito, eles acharam que ali era a terra do Ken, né? Isso está escrito nos hieróglifos lá. Então, o que eles fizeram? Segundo Hermes Trismegisto, eles fizeram uma espectroscopia de muito forte naquela, o Merkabah. Eles ajustaram o Merkabah do Antigo Egito, introduzindo no solo calcário, alumínio e uma série de minérios. Tanto que o Egito foi chamado de estado de pedra, tá? Pela geologia, porque tem muita pedra, tem muito calcário. Eles fizeram como se o Egito fosse funcionasse como uma bola de bilhar, para ejetar elétrons, tá? Dali e iluminar. Quando eu estive no Egito, eu senti isso, sabe? Eu não conseguia ficar sem os óculos escuros, porque realmente uma luminosidade excessiva, tá? Ela emite tanto brilho que se confunde com uma estrela, sabe, do espaço. E isso tudo foi proposital, né? E para onde esses seres foram? Pois é. Daí, na verdade, vamos falar do Enlil, tá? O Enlil, segundo ele é imortal,
é um gigante que ele é envolvido com religiões, ele é muito envolvido com guerra, tá? E o Enlil, ele é vivo, ele é imortal, ele está aqui, não voltou para o planeta de origem, não. Ele continua aqui. Ele foi o Nimrod, depois ele foi o Ciro II, e hoje eu tenho, assim, a suspeita que ele é Osama Bin Laden, tá? Tanto que a morte de Osama Bin Laden é uma incógnita, né? E você pode ver uma coisa, eles brigam pelo mesmo território, tá? Eles formaram duas elites, uma enquista e outra enlista, tá? E eles brigam pelo mesmo território da antiga Mesopotâmia. Eles brigam ali, região do Iraque. Ali é um barril de pólvora. Por quê? Continuam brigando pelo mesmo território. Você acredita em governo oculto? Ah, sim. Daí já é um assunto bem extenso, porque, na verdade, Enlil, né? O Enlil, ele foi para o Cáucaso, tem toda uma história, né, dele ter passado. E foi a gangue, né, foi a tribo, né, de Enlil que formou os Khazares, tá? Os judeus Askenazi, tá? Então, eles originaram essa tribo. O que são os Rothschilds? Os Rothschilds são Khazares, vieram da tribo de Enlil, a tribo do leão, tribo de Judá, tá? Então, eles se subdividiram, os seguidores dos dois, né? Tem a tribo de Enlil e a tribo de Enki. A do Enlil foi para esse lado do governo oculto. Então, cada um, o mundo continua na briga, entendeu? As duas tribos continuam brigando atualmente. Essas guerras religiosas que a gente tem visto aí, que tem acontecido, nada mais são do que brigas de Enki e de Enlil. Nós sofremos essa rivalidade entre ambos até hoje. Eles têm, então, influência nesse controle muito. E aprisionamento total desse capitalismo, dessa política, sim. Tudo isso. Sim. Na verdade, a Operação Rezos, tá? O Operação Rezos, esse livro aqui, que fala sobre essa matrix, né? Esse aprisionamento nosso, né? O que é a Operação Rezos? A Operação Rezos é um sistema computadorizado que foi implantado aqui para controlar individualmente 7,2 bilhões, não, quase 8 bilhões que a Terra deve ter hoje, né, de habitantes, de forma individualizada, tá? Então, o mundo, ele é um meio matemático, isso já é comprovado, né? Tem a sequência de Fibonacci, você vê que ele tem a natureza tem uma geometria, tem uma matemática perfeita. Então, o mundo foi adaptado para ser computadorizado através dessa matemática, tá? E nós fomos adaptados para poder sermos holografados. Que jeito? Através da proteína Rezos, aquele fator RH do sangue. Quem tem o fator RH negativo está parcialmente fora da matrix. Quem tem o RH positivo está preso na matrix. E como? O fator Rezos está ligado à hemácia, que é uma célula do sangue, tá? A hemácia é aquela que é uma célula altamente magnética, porque ela tem um ferro. É esse ferro que transporta o oxigênio para o corpo. Então, olha para você ver. Eles colocaram um microbug de espionagem no nosso sangue, através da proteína Rezos, tá? Da nossa molécula, ali na nossa célula da hemácia, porque ela é magnetizada, e ela que liga, tá? Ela que liga a linha lei. É como se fosse um chip, né? Fez um ligamento, porque teve que haver uma ligação entre computador, entre o tecnológico e o biológico, né? Então, essa ligação que foi feita, na verdade, o computador tem o quê? Todos os computadores têm silício. O silício, ele tem 4 pernas, ele é tetravalente. E o carbono do corpo do homem tem 4.
também, 4 pernas, a molécula de carbono. Então, liga o silício do computador as perninhas do carbono. Então, faz ali uma conexão entre nós e entre o holograma que consiste o mundo, onde nós estamos inseridos. Isso tem alguma coisa ligado ao seu livro, Conspiração Anunnaki? Sim, demais. Sim. A Conspiração Anunnaki, eu escrevi após ter ficado um tempo no Egito e ter acompanhado, né, uma equipe de um egiptólogo muito famoso no Egito, que foi Zahi Hawass. Então, com base nisso, tem toda a história de Enki, de Enlil, tem sobre as pragas do Egito, sobre Moisés, e sobre o processo de mumificação, porque eu estive com um professor suíço da Universidade do Cairo, que estuda há 7 anos as múmias, 7 múmias, inclusive a de Akhenaton, que é a múmia KV55. E ele estuda e comprova que o Akhenaton não foi humano, né? Que o Akhenaton tem um tecido ósseo muito denso. Nesse livro, inclusive, eu coloquei as 2 fotos, o tecido ósseo humano e o tecido ósseo de Akhenaton, né? E ele também descobriu uma enzima no crânio da múmia do Akhenaton, né, da KV55, que tem uma enzima que tem a capacidade do osso alongar, mesmo na fase adulta. Tá? O Akhenaton, ele tem alguma ligação com o Homo sapiens? Tem algum sentido? Falar não, porque... Homo capensis. Ele foi um Homo capensis. Porque tem algumas estátuas, que eu já tenho até aqui em livros, que tem alguns que falavam, né, que enrolava algo na cabeça... Então, aprender, esse assunto é do Operação Rezos, tá? Que está à venda nas livrarias Cultura, nas livrarias Saraiva. Se não tiver, pode pedir pelo site também. E se não tiver pronta entrega nas livrarias, pode pedir, encomendar que 2 dias chega, tá? Esse livro Operação Rezos, eu estou citando todas essas... na verdade, o homem não é sozinho, ele não está sozinho aqui na Terra. Né? O homem, ele pertence ao gênero Homo, tá? A família Hominidae, e ele não é a única espécie que vive na Terra nesse momento. Existem 7 que vivem aqui concomitante com o homem. Olha, Darwin não estava certo. Se 5% das espécies que Darwin disse que se extinguiram, se eles estiverem vivos, são inúmeras espécies humanas que habitam a Terra nesse momento. Só que o homem, ele se julga o mais inteligente, porque ele acha que ele está na superfície da Terra, que está tudo bem, que não existe mais ninguém. Acontece que deixaram para nós a parte mais perigosa da Terra, mais sujeita aos intempéries da natureza. Se cair um asteroide, nós que vamos morrer. Se tiver um terremoto, nós que vamos ser destruídos, né? Eu falo demais, né, Leandro? Eu vou ficar quietinha para ouvir suas perguntas, prometo. Não, fica tranquila, tá? Eu falo muito. Não vou limitar a responder. O público está gostando, está curioso. Nós estamos aqui com quase meia hora de hangout. Eu nem percebi. Eu estou só um pouco louca. Passa rápido. Agora a gente vai falar um pouco de cidades intraterrenas. Sobre as cidades intraterrenas. Eu vou citar algumas das espécies humanas e mais ou menos onde que habitam, né? Onde elas habitam. Pode perguntar, poxa, mas você está falando que nesse momento tem 7 espécies humanas habitando a Terra, onde que elas estão? Se você pensar, o nosso planeta, ele é formado 70% de oceano, 70% a 80% do oceano. Só o Atlântico parece que tem 9.000 metros de profundidade. 1% da biodiversidade dos oceanos só que nós conhecemos. Então, os 99% do oceano acaba sendo totalmente desconhecido para nós. Então, tem muitos lugares
onde essas espécies humanas, não digo raças, espécies humanas podem estar vivendo, mesmo porque a Terra é oca, a Terra ela é como uma máquina de lavar roupa. Você vê que a máquina de lavar roupa, pela ação centrípeta e centrífuga, ela joga as roupas para as bordas. A mesma coisa a Terra, ela joga a massa terrena para as bordas e deixa um oco no meio. E esse oco, né, e essas camadas subjacentes contém oxigênio, contém água, contém tudo. Então, algumas espécies, tá, uma espécie habita uma camada muito próxima da Terra, uma dessas camadas subjacentes, mas não são seres evoluídos, tá? São os pisachas. Os pisachas são seres que têm até o crânio de Andover, encontrado em 1950 em Massachusetts, tá? Os pisachas são os antigos do folclore brasileiro, sacis pererês, tá? Por quê? Os pisachas, eles têm aqui uma crista no crânio e eles têm atrofia nos membros inferiores, tá? Justamente pela ação da gravidade. Porque quem habita mais no subterrâneo, né, a ação da gravidade é diferente. Então, eles têm uma atrofia. Então, eles saltam, eles são brincalhões, eles não são evoluídos, tá? Agora, por outro lado, tem seres muito evoluídos, com mente grupal, como são os Kumaras e como são os Saboyês. Os Saboyês, eles vivem no platô tibetano, tá? O primeiro fugiu agora, não é rei, que governou, né, a China, o Qixing, imperador. Isso, imperador, fugiu. Ele era um saboyê. Você vê que os soldados de terracota, todos têm, não pode confundir Homo capensis com Homo saboyês. Homo capensis tem o crânio alongado com 2 placas parietais e a maior parte deles não tem a fontanela. Os Homo saboyês não, eles têm a cabeça e aqui eles têm como se fosse uma coroinha óssea, igual os soldados de terracota, tá? E foi esse imperador que veio com o objetivo de unificar a China, tá? E ele era um homo saboyê. Foram os saboyês que instruíram os lamas. E isso está registrado por Alice Bailey, que foi uma das precursoras da teosofia, que passou um tempo no Tibete, eu estou querendo imitar a Alice Bailey, para poder estudar os saboyês, né? E assim, no Brasil, qual é a ligação deles com os Kumaras? E a Kumaras, no Brasil tem. No subterrâneo do Brasil tem uma cidade de Kumaras, tá? Não só aqui, tem outras regiões. Eu vou citar aqui, uma cidade do Ceará, chamado, se eu não me engano, é Ceará, Quixadá. Até uma cidade conhecida por presença de discos voadores, de tudo mais. Ali tem uma entrada para a cidade das Kumaras. E a cidade das Kumaras, ela se estende dali, ela vai até o Distrito Federal e vai para a América do Sul. Tá? Uma cidade grande. E como são as Kumaras? As Kumaras são altamente evoluídas, tá? E são em número de... a espécie mais numerosa que tem. E eles, assim, tem parece que 18 mil, no caso de 18 mil Kumaras, tá? Eu desconfio que o caso Roswell, tá? Que ocorreu no Novo México em 1947, nada mais que era uma Kumara, tá? Pela característica, tá? Como se fosse um feto, eles têm a cabeça maior, em proporção maior, tá? E fala assim, o engraçado é que os lugares onde estão essas cidades são os lugares onde mais avistamentos tem de UFOs, tá? Isso não impede que eles que estão lá, que têm uma tecnologia altamente desenvolvida, tem cidades muito desenvolvidas, desenvolvem aeronaves e saem, tá? Pelas aberturas que tem das cidades, né? Como mesmo lá no platô tibetano, né? Lá tem uma região ali também da China, onde tem muito avistamento, tá? Então, tem que saber direitinho, né? Se são seres que vêm mesmo de outras estrelas, ou se são os próprios intraterrenos, nossos primos, nossos irmãos, que têm uma tecnologia muito superior à nossa e que também tem aeronaves. Tá cheia, a história tá cheia de aeronaves que saem de dentro dos rios. São os famosos OSNI, né?
tem a nomenclatura chamada Osmos. Você falou de Kumara. Kumara não tem ligação com Sanat Kumara, o mestre ascenso, não. Não, nada a ver. Não, nada a ver com isso. Não. É uma espécie. É uma espécie humana que tem uma alta evolução, que inclusive ela é responsável pela energia eletromagnética da Terra. Tá? Esses crop cycles, esses agroglifos que estão surgindo aí, tem muita orientação a respeito dos tokamaks. Os tokamaks são câmeras artificiais, tá? de movimentação de plasma que substituem as pirâmides. Você percebe que as pirâmides estão localizadas em várias partes do mundo sobre os pontos nodais de energia eletromagnética. Esses tokamaks, né, as pirâmides estão totalmente obsoletas, né, já não servem mais. Então, as Kumaras têm feito os agroglifos. Na verdade, os agroglifos têm vindo de baixo para cima, não de cima para baixo. Eles têm instruído a humanidade a respeito de manipular essa energia, esse magnetismo que a Terra está perdendo, tá? Então, algumas figuras, é muito interessante, eu já peguei algumas figuras, e algumas figuras são de tokamaks. Então, se, de repente, os governos mundiais resolverem se preocuparem, né, com esse desvio, né, de polos, de essa perda de magnetismo da Terra, que pode fazer com que haja uma inversão dos polos, e construir os tokamaks ao redor do mundo, nos pontos nodais, nos pontos nas linhas lei, eles vão ter a mesma função que as pirâmides. E isso que os Kumaras estão alertando a humanidade, e as pessoas não estão entendendo o que significa os agroglifos. Então, todo Crop Circles do nosso planeta tem ligação direta com os Kumaras, é isso? Sim, os Kumaras estão alertando a humanidade que a Terra está perdendo o magnetismo, tá? Então, algumas figuras, é um trabalho ainda que eu estou pesquisando, então é uma coisa que eu não posso ainda afirmar 100%. É um trabalho meu que eu estou desenvolvendo, que eu estou pesquisando sobre esses agroglifos. A maior parte deles está se referindo a energias, a parte eletromagnética da Terra, que a Terra está perdendo o magnetismo, isso já é confirmado, né? E o Polo Norte está desviando para o leste. Tá? Então, o que poderia salvar o planeta? O que salvou na antiguidade? O que evitou que já tivesse tido uma inversão de polos? Foram as pirâmides, tá? Então, eu creio que os tokamaks seriam talvez a solução para isso, e seriam a substituição das pirâmides. Você falou um pouco sobre os sacis pererês. Eu ouvi em uma entrevista sua, no programa da Lucimara, você tocando um ponto onde eu já... sobre os vampiros. Você sabe sobre essa raça de vampiros? O que você pode falar sobre os vampiros? A raça de vampiros não tem nada a ver com não é uma espécie humana. Na verdade, a raça de vampiros vem do Enki. Tá? O Enki, que foi Osíris, que habitou o Antigo Egito. A elite, né, a família do Enki migrou por uma região lá da Transilvânia, né? Foi de onde surgiram os vampiros. Então, eu penso que os vampiros vieram de uma ramificação dessa. O Enki não tinha uma parte reptiliana, uma parte né, assim, de vampirismo, né? Então, eu creio que os vampiros vieram dessa descendência de Enki. Não fugi, não. Eu não estou entendendo, ficou quieto aqui. Eu achei que tivesse caído. Não. E os apáculos? E os o quê? Desculpa. Pácalos. Apacaluz.
Isso, os apacalus, Então, os apacalus são seres aquáticos, né? E o crânio dos apacalus, deixa eu ver, porque eu não sei de cor aqui se eu tenho o crânio dele. Os apacalus são seres aquáticos e eles Deu uma travada. Que originou. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui para eu te falar. Assim, tá não, aqui. ó, Anabel, não tem... Está Shield. Não, Fica à vontade. Tá, olha, o crânio que comprova a existência dos apacalus, que são seres humanos aquáticos, né? Um deles foi encontrado em 1930, que é o crânio de Starshield, tá? Que foi encontrado no Novo México, tá? Esse crânio, olha para você ver, ô Leandro, ele tem, assim, uma datação de 900 anos, tá? Alguns outros crânios que foram encontrados têm datação de 1.200 anos, tá? Nem estou falando antes de Cristo, falando 1.200. O que significa isso? Que esses seres viveram concomitantemente com o homem, né? Não é verdade? Se tem crânios tão recentes, 900 anos é recente, né? E esse crânio dos apacalus foi encontrado e a datação foi de 900, tá? Ele, como que ele é? Ele tem um achatamento do topo da cabeça, tá? Ele não possui fontanelas, ele não possui aberturas, nem fissuras no crânio, tá? Eles têm, assim, as órbitas são muito unidas, as órbitas são unidas, comprovando uma visão binocular, tá? E eles têm os orifícios nas mandíbulas para transmitir os sons, tá? E os ossos dos ouvidos são colados, tá? E tem cílios e cristas. Anabel, sim. Seriam esses seres semelhantes o que a mídia Hollywood coloca como as sereias? Pois é, eu creio que sim, mas eu não tenho comprovação que eles têm aquela cauda, que eles têm aquele rabo, que tem aquelas coisas, porque, assim, o que a gente tem são crânios, tá? São crânios, e outra, desde a antiguidade, tá? Você pode olhar ali as escritas, mesmo os hieróglifos, mesmo da escrita da antiga Mesopotâmia, tem seres em pé, seres aquáticos, né? Parecidos com aquela cauda, né? Com tudo, iberosso, tá? Ele, que foi da antiguidade, um historiador da antiguidade, ele fala muito desses apacalus. Ele fala demais que os apacalus trouxeram conhecimentos para a humanidade, que eles surgiram do mar, né? Para poder ensinar o homem, e que eram vários, sabe? Que trouxeram sabedoria para a humanidade. E está comprovado, segundo Descartes, ele tem, assim, o Descartes, ele tinha um conceito de avaliar o crânio, tá? Com um sistema extrapiramidal. O que é um sistema extrapiramidal? É uma associação, uma análise, uma analogia, sei lá. Não, é uma combinação da pineal, do líquido cefalorraquidiano, da localização, tamanho do crânio. Eles chamam isso de um sistema extrapiramidal. E os apacalus, eles têm um sistema extrapiramidal muito mais avançado do que o homem. Então, eles têm muita inteligência, sabe? Então, agora, atualmente, né, já faz o quê? Uns 3 anos, que foi descoberto uma enzima, que, se eu não me engano, é CRGAP2. Então, essa enzima, nos fósseis, nesses crânios que têm sido encontrados, né, foi encontrada essa enzima nesses fósseis. E essa enzima, ela diz a respeito de um desenvolvimento do neocórtex. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele dono daquele fóssil, aquele dono daquele crânio, possuía uma inteligência muito avançada, você está entendendo? Então, começou a ser mais fácil avaliar. Tá? Aquele crânio de Starshield, que é dos apacalus, tem uma inteligência muito superior ao homem, né? Sem contar o homem diante daquela escala de Darwin, né? Que hoje em dia encontra um fóssil tipo do Homo naledi, que foi encontrado na África, né? A comunidade científica contemporânea fica perdida. Nossa, e agora?
Onde que é? É primo do homem? Vem antes do Homo habilis? Vem depois, entendeu? Então, Darwin serviu para confundir totalmente a nossa ciência. E a gente continua sofrendo essas consequências até hoje. Eu falei aqui que você ia falar sobre fatos reais. Sobre o quê? Fatos reais. Esses fósseis dos apacalus, tem alguma comprovação onde eles tiveram fisicamente esse fóssil desse... Então, sim. Deixa eu falar uma coisa. Teve, sim. Teve um museu que foi para aquele empresário Barnum. Mas aquele Barnum, ele trazia tudo quanto é polêmica para aquele museu, era um circo. Então, ele criou muita polêmica nos Estados Unidos. E ele trouxe uma múmia segundo, né, o histórico, que ele expôs uma múmia de um apacalu ali, tá? Só que eu não posso dizer que realmente era uma múmia de apacalu, entendeu? Não tem como eu comprovar. E eu, assim, eu tomo muito cuidado quando eu afirmo alguma coisa, sabe? De ter realmente um respaldo científico, de ter um respaldo histórico, alguma coisa, porque eu sei que vão ter perguntas, que eu tenho que ter argumentação. Então, essa múmia de apacalu que esteve lá no Museu de Barnum, eu prefiro não citar ela como um exemplo, porque eu não tenho certeza, entendeu? Certo. E eu tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando estão ansiosos para saber sobre o código secreto de Hitler. O que é esse código secreto de Hitler? O que a Anabel pode falar sobre o código de Hitler? Bom, eu vou começar do começo, né? Por que o meu interesse de escrever sobre Hitler? Por quê? Nos transcritos lá, teve aquele tribunal de Nuremberg, né? Que funcionou após a Segunda Guerra para poder ouvir os nazistas e prendê-los e toda aquela coisa, né, que houve no tribunal de Nuremberg. Muitos daqueles nazistas que foram lá, eles falaram que toda a tecnologia adquirida por Hitler, né, pelo nazismo, foi adquirido de civilizações subterrâneas, tá? Isso não foi, eu tenho até o nome dos nazistas que falaram sobre isso, as transcrições, eu tenho toda a documentação, assim, a xerox da documentação. Eles falaram que tudo veio, toda aquela tecnologia, porque, olha para você ver, na Segunda Guerra, os nazistas tinham 1000 submarinos U-Boat, tá? Eles tinham os Foo-Fights, que eram aquelas esferas que voavam e confundiam os aviões inimigos. Então, o nazismo, eles tinham muita tecnologia, uma tecnologia que hoje nós não temos essa tecnologia, é muito avançada, a tecnologia pública está muito aquém da tecnologia nazista daquela época. E Anabel, segundo o tribunal, né, de Nuremberg... Oi? Desculpe te interromper, mas quem deu essa tecnologia para os nazistas? Foram civilizações subterrâneas. Foram as civilizações subterrâneas. E deixa eu te falar, a civilização subterrânea essa civilização está muito ligada à Antártica, tá? Porque o nazismo, o Hitler, ele mandou várias expedições para lá, e uma delas, ele montou uma base na Antártica, tá? Nós sabemos ali que tem algumas, várias referências biográficas, dizendo que ali tem uma abertura para uma cidade, né? Uma cidade subterrânea, uma civilização. E o nazismo, eles montaram ali uma base altamente secreta. Após a guerra, com a Operação Paperclip, o que é a Operação Paperclip? Os Estados Unidos pegaram vários cientistas nazistas e levaram para os Estados Unidos com a família e tudo mais, para servir aos Estados Unidos, nessa Operação Paperclip. Assim que os Estados Unidos absorveu, né, esses cientistas, o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles montaram uma base altamente secreta na Antártica, tá? Então, eu creio que ali há uma coisa, um mistério muito grande,
tá? Realmente ali tem a abertura para uma cidade subterrânea com um povo altamente evoluído, tecnologicamente, espiritualmente, tá? E assim, esse livro, falando do livro, esse livro é um dos meus primeiros romances. Ele é romanceado, ele não é uma especulação como os outros. Mas eu tive todo esse romance com base em fatos históricos. Na verdade, a personagem aqui, ela vem do ano de 2162. Ela vem a pedido, tá? De Himmler, porque eles têm a Die Glocke. O que é a Die Glocke? A Die Glocke foi uma máquina nazista, uma aeronave antigravidade que serviu como propaganda nazista para eles, do Partido Nacional dos Trabalhadores, que foi o partido político do Hitler no começo. Essa máquina era tão evoluída que serviu como um instrumento de propaganda. E essa Die Glocke, no meu livro, ela não faz com que o homem consiga fazer a viagem no tempo. Ela consegue mandar só os materiais, tipo bilhete, carta. E no meu livro, eles mandaram uma carta para a Loja do Futuro, do ano de 2162, quando eles já dominavam a viagem do tempo, solicitando uma geneticista para fazer uma transcrição no Hitler, tá? E ela veio com o objetivo de mudar o destino da guerra, porque na minha história, a Alemanha venceu a Segunda Guerra, e o Reich se estendeu por 1000 anos. Deus me livre, Deus me livre. Então, o povo de 2162, eles são escravizados, né? Daí ela veio, sabe, Leandro? E ela trouxe a decodificadora da máquina Enigma, porque a Enigma é aqueles códigos de guerra, né? Diz que na época da guerra a gente ligava o rádio e estava aqui, como se fosse um telex, né? Ali, código Morse. Um código Morse. Então a minha personagem trouxe a decodificadora da Enigma, fez a Alemanha perder a guerra, tá? E por isso que todos os livros de história hoje contam uma história diferente sobre a Segunda Guerra. E eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aqui a gente ao vivo, agradecer a audiência, estão também em assuntos que eu já trouxe outras pessoas sobre reptilianos. E eu perguntei em off para a Anabel a relação dos Anunnakis com os reptilianos. Ela falou que Enki tem uma ligação e fez essa miscigenação da criação de uma raça com essa biologia, vou chamar dessa forma. Esses seres reptilianos, eles estavam coabitando junto com os Anunnakis, ou os Anunnakis são reptilianos? Não, não todos. Não, Enlil não é reptiliano. Só Enki que tem uma parte reptiliana devido à mãe Antu. Não. Anunnaki é uma outra, não tem nada a ver com reptiliano. Apenas Enki que tem essa como que eu falo? Essa hereditariedade, né? Tem os genes répteis, mas não tem nada a ver. Uma raça é reptiliana e a outra é de Anunnaki. Você acredita que esses seres estariam a se manifestar de uma forma aberta hoje em dia? Então, esse livro meu, Anunnakis, os Deuses Astronautas, pela editora Madras, tá? Esse livro fala só sobre reptilianos, tá? Tem, assim, aí, ó, bastante. Também Livraria Cultura, Portugal, Bertrand, editora Bertrand de Portugal, todos os países de língua portuguesa, tá? Estão sendo vendidos esse livro. Ele tem toda uma história sobre reptilianos, como que os reptilianos estão infiltrados, tá? Como eles estão infiltrados na nossa sociedade, no mundo. Então, eu coloco aqui, está bem detalhado, né? Todos os lugares onde a gente está sofrendo também uma influência de reptiliano. Você pergunta, não quero te deixar de... Desculpe o termo que eu vou... Não vou fazer isso. Você já teve algum avistamento de nave? Teve algum contato
psíquico ou físico com qualquer entidade extraterrestre? Não, não tive, não, não. O meu contato é diferente, nada físico, não. Assim, primeira vez que eu estou falando sobre isso, sabe, Leandro? Porque, na verdade, eu vou... como ela sabe sobre esses temas, né? Eu recebo a intuição para procurar sobre aquele determinado assunto e sobre aquele determinado caminho para eu seguir, para eu me aprofundar naquele conhecimento. Então, são coisas que eu adquiro, né, de um avatar de luz, né, que me instrui para eu poder pesquisar sobre aquele assunto, tá? Mesma coisa, ouro monatômico. O meu livro Ouro Monatômico, o Hermes. Eu fui a primeira pessoa a abordar sobre o ouro monatômico. Inclusive, eu usei o ouro monatômico. Eu consegui o ouro em Nuremberg. Eu fui até a Alemanha buscar esse ouro, que é uma coisa maravilhosa, que dá um up, assim, na parte cognitiva mesmo, né? Foi também. Eu recebi uma intuição para poder pesquisar a respeito desse minério, né? Eu fui fundo. Então, na verdade, há uma conexão, sim. Tá? Há uma conexão para eu poder pesquisar sobre determinado assunto e daí eu entro de cabeça, Leandro. Você acredita em espiritualidade? Muito, muito. Eu não sou religiosa, mas eu sou bem espiritualizada. Eu creio que sim, eu sou bem, muito mesmo. Você acredita, então, que os extraterrestres, que é o foco do canal Leandro Bactube, estejam tanto manifestos fisicamente quanto extrafisicamente? Sim, eu acredito. Sim, eu acredito, sim. Eu acredito. Mas tem uma coisa. Eu acho, assim, que muitos manifestos... eles veem avistamento. Eu estive até num congresso, eu fui painelista, né? Fui dar umas palestras num congresso de ufologia mundial, tá? E eu não acho que todos os avistamentos são de seres extraterrestres. Extraterrestres todos nós somos, né? Nós somos frutos de sementes estelares. Não falo que todos os avistamentos são de seres que estão vindo de outras estrelas. Mesmo porque são seres, para vir até aqui, eles são altamente evoluídos. E eles podem fazer essa passagem através de buracos de minhoca. Eles não precisam de aeronaves, de nada para isso. Eu não acredito que todos os avistamentos sejam de seres extraterrestres, mas eu acredito que grande parte são de seres que vivem aqui na Terra e têm uma tecnologia muito superior à nossa, e eles podem muito bem saírem da Terra, terem uma base, um satélite, alguma coisa, uma base lá, e eles sobrevoarem, e todo mundo fica pensando, os militares, nós vimos um extraterrestre. Às vezes são seres, nossos irmãos mesmo, que estão utilizando aeronaves. Então, eu acredito que possa ser extraterrestre, mas eu acredito também que sejam intraterrestres. Certo. E, assim, você, no começo da entrevista, você falou sobre o fator RH positivo das pessoas estarem presas na Matrix. Sim. Sou A positivo. Eu me considero... Você tem o R, você tem o RES. Eu me considero, na Matrix, desperto, introduzido, mas assim, não como a grande massa. Como que as pessoas... Já está soltando pelos elos, né? Já está saindo, né? É isso que eu vou te perguntar. Como que a pessoa faz para se libertar dessa Matrix imposta por esses seres? Na sua concepção, ou caso você tenha esse conhecimento. Eu sou RH positivo também. Eu tenho esse fator RH. Depois você me lembra de falar alguma coisa sobre isso novamente, sobre os nobres, tá? Por favor. Acontece o seguinte, até isso é bíblico, que vai haver uma separação do joio e do trigo, tá? Vai haver uma separação na humanidade. Um pouco vai transcender e o outro pouco vai ficar, né? Essa separação do joio e do trigo é através, na minha opinião, através da configuração, uma reconfiguração das nossas moléculas de DNA,
tá? Vai haver. Você vê que tem muita gente que está desperto, quer estudar, quer buscar conhecimento, quer mudar a alimentação, sabe? Tem muita gente, tem uma diferença, tem uma nata, tá? Tem um grupo de pessoas que estão procurando melhorar, estão procurando. Isso é uma coisa que já está sendo configurada, as moléculas de DNA. Já está passando por uma transformação, entendeu? E eu acho que é essa transformação que vai nos libertar. Vai libertar um grupo, que sejam 2/3 da população. Eles vão passar por essa malha. Estão passando por essa malha, tá? E tem uma dúvida de uma amiga, eu não lembro o nome agora, ela colocou nos comentários de uma das lives que eu fiz essa semana falando de você, ela me o seguinte fato. E você que está acompanhando, deixa depois nos comentários para eu poder falar o seu nome. Não tem fator RH nenhum. Eu não conheço informação. Você sabe algo sobre isso? Então, eu andei pesquisando sobre isso também. Não tem essa proteína rhesus, né, que é encontrada em 85% dos macacos rhesus, mas tem uma outra proteína, que no momento, glóbulos... tem um outro nome, tem uma outra proteína, só que eu não consegui ainda identificar como ela age. Tá? Mas eles estão livres. Outro grupo que está livre do RH são os nobres. Por que diz que a nobreza tem sangue azul? O sangue azul, dentro da medicina, é o sangue menos oxigenado. Tá? Eles são RH negativo. Sangue RH negativo e eles são azulados, o sangue azul. O que é isso? É o sangue que tem menos oxigênio e que não tem a proteína rhesus. Eu não falei que a proteína rhesus está ligada diretamente com a hemácia, o ferro e o transporte de oxigênio pelo corpo? E os nobres têm sangue azul, quer dizer, não tem esse controle, né? Perfeito. Fala aqui, Carlos. O Carlos Malba, lá de Minas Gerais, deixou uma pergunta. Lá, ele é de Belo Horizonte. Alinho, um abraço. Carlos, eu também sou mineira. Eu acompanhei meu canal há 1 ano e ele deixou a seguinte pergunta. Será, a Anabel já falou, que os Anunnakis vieram aqui somente para minerar ouro? A Anabel já respondeu para você. Eles não vieram aqui para minerar ouro. Na verdade, eles fizeram da Terra um campo experimental genético, né? Eles fizeram daqui, né, um campo experimental genético. Perfeito, perfeito. Nós estamos... Desculpa, você nem fez a pergunta e eu já respondi. Desculpa, Leandro. Não, que isso, é descontraído. Pessoal, hoje, novamente, não tem galinha aqui comigo. Não, tem cachorro encarrado. O meu tá dormindo, que o meu tá com tosse. Vou mostrar o meu filhote aqui. Olha o meu aqui. Ai, que lindo! Ai, ele é muito lindo. O meu, deixa eu ver, o meu tá dormindo. O meu tá aqui também. Vou mostrar o meu. O meu se chama Bruno. Vem cá, Bruno. Ó, o meu. Não, pessoal, sabe o que é? Eu tava morrendo de medo, porque o Bruno tá com tosse, tá? E ele começa a tossir e não para, sabe? Não sei o que vocês iam pensar que a minha casa é, sabe? Porque ele tosse. Esses dias que eu fiz uma prévia com o Leandro, ele não parava de tossir, sabe? Então, eu tava com muito medo, mas hoje ele tá calminho, não tá ansioso. Então, nós falamos aqui dos Stargates, falamos dos apáculos, DNA extraterrestre, apacaluz. Vou aprender. Fabuês, Adão e Eva. Então, eu dei assim, na verdade, uma breve explicação sobre alguns pontos mais importantes, né? Lógico, cada livro é focado num assunto, tá? Então, assim, tá de forma mais aprofundada. E, assim, por outro lado, eu não sou boa para falar. Apesar de eu falar muito, pessoal, eu falo demais, né? Eu não sou boa para falar. Eu acho que eu sou melhor para escrever, sabe? Eu acho que eu explico melhor do que falar, né? Mas eu acho que você fala bem.
Eu falo demais. Fala bem, sim, fala bem. Tem alguma coisa que tenha deixado passar que você queira falar sobre RNA, sobre os Anunnakis, Deixa eu ver. sobre o seu livro? Deixa eu ver o que mais. Tem bastante coisa, né, para poder lembrar. Deixa eu ver. Acho que falamos tudo de maneira geral, né? Nós falamos tudo. Esse controle da Matrix não é feito só pela proteína Rhesus, não, tá? Vamos lembrar que a pineal, ela é rica em apatita, né? De cristais, tá? Também tem essa ligação da apatita com as linhas Ley. Então, nós estamos grudados, né, na grade eletromagnética da Terra. Essa grade eletromagnética, ela não está na Terra, ela se estende alguns quilômetros acima da superfície da Terra, né? E nós temos o osso etimoidal, que eu acho que é aqui na face. E esse osso etimoidal também tem um metal, tem um cristal, é mais metalizado. É ele que é responsável pelo voo dos pássaros, pelas baleias, que segue através desse etimoide, né? Então, nós também estamos controlados através do osso etimoidal, tá? Então, assim, eu expliquei alguma coisa mais superficial, mas, assim, se você for estudar, se você for ler o meu livro Operação Rhesus, você vai ver que tem muito mais coisas, tá? Eu nem me lembro de dizer tudo, mas eu tento. Eu lembrei de um assunto aqui, que é dúvida minha, é sobre os Kumaras. Sobre o quê? Os Kumaras e Shambhala. Sim, a Shambhala. Então, a entrada para Shambhala é no platô tibetano, tá? Fica ali, né, na Tibete, né? Fica ali, Índia, China, deserto de Gobi, tá? Fica por ali. E eles vieram com eles vieram para a superfície da Terra, né, para auxiliar a China, né, para unificar a China. E esse imperador, né, agora eu lembrei, e esse imperador, Qi, Xin, Wang, essas coisas assim, esse nome complicado, ele simplesmente ele desapareceu, né? E o mausoléu dele, tá? É um grande mistério. Ninguém consegue entrar. Tem uma edificação muito grande no mausoléu desse imperador, tá? Onde tem lá os soldados de terracota. Esse mausoléu, ele tem muito mercúrio, tá? Lá. Então, qualquer pessoa que vai tentar entrar e se aprofundar ali por aquelas edificações, ele é envenenado, porque o mercúrio tem um envenenamento instantâneo, tá? Mata instantaneamente. E disse assim que é como se fosse um filme de Indiana Jones mesmo, que é assim, tem muito mistério ali, tem muitas armadilhas ali. Então, nunca o homem conseguiu, na verdade, explorar o mausoléu desse imperador. Você tem algum conhecimento de pesquisa sobre as linhas de culto ou as pirâmides incas, astecas ou maia? Na verdade, todas as pirâmides, né, do planeta têm a mesma função. Quer dizer, tem várias funções, né? Uma delas é essa, gerar esse magnetismo, retirar a energia suja da Terra e trocar por uma energia limpa, né? Tem uma ação de um tokamak, né? Tem uma ação de tokamak. Inclusive, esses deuses, né? Anunnaki, esses colonizadores da Terra, eles tiveram passagens por vários lugares da Terra, tá? Inclusive foi encontrada escritas cuneiformes, né? Aqui na América do Sul, tá? Então, no Egito também tinha lá a figura do Enki, né? Foi encontrado, isso foi em 2013 que foi encontrado, tá? Um símbolo de Enki lá no Egito. Então, você vê, eles tiveram em várias
em vários lugares do planeta, e eles originaram, eles deram fundamentação para várias culturas, tá? Tanto algumas culturas da Mesoamérica, cultura do Antigo Egito. Então, eles trouxeram, de certa maneira, tá? Conhecimentos, né? Sabedoria, tá? Para a humanidade. Pelo menos isso de bom eles fizeram, né? Apesar de nos prender numa Matrix, mas eles fizeram, pelo menos, o papel, né? De instrutores, de ensinar alguma coisa para a gente. Eu não poderia deixar de perguntar sobre uma raça que tem o conhecimento, que já interagiu e interage, inclusive eu sou prova viva disso, com os seres humanos, que é a raça Grey. Você tem algum conhecimento sobre a raça Grey? Sim, sim, sim. Então, essa raça Grey, que ela está associada com uma outra raça intraterrena, tá? Porque eles também possuem muita tecnologia, tá? Eles possuem, né? Inclusive, no meu livro desse Anunnaki, Os Deuses Astronautas, eu cito que eles possuem pacto, né? Fizeram um pacto com os Estados Unidos, tá? Auxiliam. Tem até algumas fotos que aparece alguma coisa, sabe? Tem uma foto aqui de uma aeronave, de uma TR-3, uma coisa assim, que eu não me lembro agora, que faz tempo que eu escrevi esse livro, aparecem a imagem de criaturas semelhantes aos Greys, tá? Então, isso eu falo no meu livro Anunnaki. Você falou para mim, aqui em off também, para quem não sabe, que a Anabel, ela falou que não queria comentar muito. Desculpa. É sobre a NASA. Teve uma participação na NASA. Pois é, eu não tenho envolvimento nenhum com a NASA, deixa eu explicar. Eu fui convidada, olha, eu tenho um blog, que é o Efeito Exilis, tá? .com, e esse blog foi onde tudo começou. Inclusive, eu sofri muitas ameaças, eu tive que ir para o DECRAD, que é um departamento da polícia, sabe, aqui de São Paulo, porque eles me ameaçavam demais e o DECRAD descobriu que essas ameaças vinham do norte da França. Detectou IP, detectou tudo, né? Então, eu tive muitas ameaças sobre isso. E não sei nem por que eu vim falar isso. Peraí, deixa eu me situar, o que eu ia falar. Então, daí esse blog, eu até não tenho tempo de escrever, mas toda vez que eu entro nesse blog para eu fazer alguma coisa, na mesma hora eu tenho aquele field, aquele que rastreia onde que, né? Eu entro no meu blog, na mesma hora aciona alguma coisa na Califórnia, lá em Mountain View, tá? Imediatamente, como se eu estivesse sendo vigiada por eles, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma participação na NASA, mas eu fui convidada para poder fazer escrever no setor de curiosidades da página oficial da NASA. E eu andei mesmo mandando alguns textos em inglês, né, para esse setor de curiosidade. Daí, quando o Leandro foi falar para mim, tem uma história de NASA, pelo amor de Deus, não fala isso, porque NASA a impressão não, que eu estou não. envolvida com a NASA, né, e eu tenho um pé atrás, né, mesmo eu sou vigiada, sabe, demais. Somos, eu tenho certeza que eu também sou vigiado. Sim. Já aconteceu comigo semelhante, mas eu nunca participei de nada da NASA. Eu não acredito nessa teoria que o pessoal diz de conspiração, onde a NASA forjou a da Lua. Quem conhece e acompanha o meu trabalho sabe que eu já estive como código na Lua. E ia perguntar a você, Anabel, o que você pode falar dentro desse seu conhecimento da Lua? O que a Lua é para você? É um satélite artificial. É um satélite artificial que foi criado para poder servir a Terra. Por qual raça? Com os Anunnakis?
Olha, eu estava estudando sobre os felinos, né? Os felinos que estiveram aqui no Antigo Egito há muito tempo, e eles continuam tendo uma ascendência, eles continuam... a vida, como que eu falo para você? O campo mórfico, que é uma coisa que está sendo bem discutida agora, né? Os campos mórficos, que é aquele campo que não tem relação com energia. Aquilo assim, o coelho come cenoura lá do outro lado do mundo, come na China, come nos Estados Unidos, come no Brasil. Então, existe uma memória de cada espécie, tá? Então, esse campo mórfico está sob controle dos felinos, tá? E assim, uma parte muito interessante, porque num dos meus próximos, porque eu escrevo 3 livros ao mesmo tempo, né? Um dos meus próximos livros está falando muito a respeito de campo mórfico e desse túnel do tempo, e a nossa ligação com o tempo, né? Então, os felinos estão muito ligados a isso, a esse campo mórfico. Mas por que eu estou falando isso? O que aconteceu a pergunta mesmo? Desculpa. Eu vou explicar uma coisa... Sobre a Lua. Sobre a Lua. Então, e assim, ele tem um controle sobre essa parte de eletromagnética, junto com os Kumaras, entendeu? Há uma ligação toda dessa parte satélite, terra, energia eletromagnética, tem todo um conjunto que tem um certo controle, tá? E são feitos, é tudo criado artificialmente. Eles não mudaram totalmente o Merkabah do Antigo Egito? Eles manipularam isso. Então, são seres de civilizações, assim, considerados civilização 1, civilização 2, civilização 3. Tipo, civilização 3 tem o poder de mexer com estrelas, mexer com planetas, né? Cada raça, as raças estão classificadas de acordo com civilização 1, civilização 2, civilização 3. Eu estou aqui limpando, estou passando o dedo assim na tela. Eu só falo porque eu lembro de ficar botando o dedo na tela. Quando eu faço hangout, eu faço pelo meu smartphone. Aí as pessoas ficam mandando mensagem. Aí daqui a pouco está lotada a tela. Eu não vejo mais nada. O que o pessoal está achando? O que será que o pessoal está achando? Né? Tá gostando. É aquilo que você pensou. Ai, é muito louca, né? Tem muita coisa, né? Chegamos ao pico de 100 pessoas acompanhando ao vivo. Estamos agora com legal. 50 pessoas. Pra todos eles. Gente, eu não sou dona da verdade, tá? Eu apenas sou uma pesquisadora, uma estudiosa que dedica a vida para isso, tá? Já criei minhas filhas, já fui casada há 25 anos, tá? Hoje eu dedico a minha vida para pesquisa, para viagens, para escrever, para correr atrás disso, tá? Então, eu não sou dona da verdade, eu sou apenas, eu estou em busca da verdade e eu não vou ficar calada. Eu vou contar tudo que eu sei e vou, sabe, pretendo ainda lançar uns 80 livros ainda, se Deus permitir. Só toma cuidado, tá? Toma cuidado com a NASA. Tá bom. Não, agora eu já tenho meus protetores, eu também tenho meus protetores agora. E como que o público que ouviu você falar sobre esses diversos assuntos faz para adquirir e entrar em contato com a Anabel Sampaio? Olha, vocês podem pedir meus livros, se comprar 2 livros, vamos supor, comprar 2 livros, não precisa pagar o frete, tá? Pelo e-mail Anabel, com 2 N's, Anabel Sampaio 1, o número 1, @gmail.com. Eu posso fazer uma promoção, vendo todos os meus livros, um preço bem em conta. Se não quiserem, né, eu mando para o Brasil inteiro, até para fora. Mandei esses dias, né, para os Estados Unidos. Se não quiserem, vão atrás das livrarias Cultura e livrarias Saraiva, tá? Chegam lá na livraria, Anabel Sampaio, quais os livros que tem, né? Já vão aparecer. Se tiver pronta entrega, vem, porque agora que eu estou começando a distribuir os livros físicos para a livraria Cultura, tá? Então, tipo assim, Rio Grande do Sul, já tem lá no shopping... Ai, esqueci o nome do shopping, eu já estou ficando cansada, acho que é isso. Tem pronta entrega. Mas se não tiver, só pedir 2 dias, os livros já chegam, tá? E pode pedir pelo site também. Se na sua cidade não tiver a Livraria Cultura nem a Saraiva, entra no site e pede 2, 3 dias, os livros estarão aí com você,
tá? E sigam-me no Instagram. O meu Instagram é Anabel Sampaio, _writer, tá? E Anabel Sampaio, com 2 N's, no Facebook. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai chegar àquela parte. Fui um pouco generoso por ser mulher, mas Seja generoso, eu tô assim, um pouco extrapolada já. Pode fazer. Manda ver aí, manda ver, Leandro. Eu Se vou eu pedir souber, perdão. gente, vocês me ajudam, hein, gente? Me ajudam. Eu vou pedir perdão a Gil, porque eu não avisei ela que ia fazer o pinga-fogo com ela. E eu vou fazer com a Anabel, mas eu avisei a ela que ia fazer o pinga-fogo. Mas pega leve, Leandro, pega leve. Hoje eu não estou raciocinando, acho que eu falei demais. Pega um pouco leve, vai. Mas, gente, se eu não souber responder, vocês dão um desconto para mim, né? Vai saber, vai Me saber. ajuda. O que eu vou perguntar é o que a Anabel pensa sobre o que eu vou falar. Exemplo, Deus. Deus está dentro da gente. É o Deus, é o eu superior. Não tem nada dessa coisa de dogmas, essa coisa. E outra, o Deus criador, né? O Deus não tem nada a ver com os seres, os deuses que criaram o homem. Tá? Desvincula isso, porque isso foi uma festa para as religiões. Vincular quem criou o homem e o Deus, o eu superior, o Deus superior. Religião. Acho que eu respondi agora. Cheia de dogmas. Eu acho que é importante, sabe, a gente ser espiritualizado. Se livre de religiões, porque religião é um entrave muito grande para poder desvendar esses mistérios. Ídolo. Zacarias Sitchin. Engraçado, Zacarias Sitchin, ele faleceu. Olha que judiação, quase ninguém, a imprensa ficou quieta em relação a ele, né? Eu achei muito injusto, né? Muito injusto isso. Inclusive, eu falei sobre isso na live. Tá melhorando. Mas tem muito ainda a melhorar. Muitas pessoas com ânsia que a humanidade ainda não tem noção, mas cabe a nós divulgarmos o trabalho e o conhecimento dessas pessoas, até como o próprio que ela citou agora, o Zacarias Sitchin, assim como o próprio Eric von Däniken, entre outros. Mas continuando aqui o Pinga Fogo, um ídolo. Eu pensei que eu fosse... Oi? Um ídolo. Um ídolo. Bom, de que... Você falou. Falei. Você falou, Zacarias Sitchin. Falei ele. É o Avatar. Eu te perguntar sobre o Avatar. Um Avatar. Saint-Germain. Vegetarianismo ou vegetarianismo ou carnívoro. Não é essa palavra não, mas me fugiu. Não, eu como um pouco de carne, mas eu restringi muito, tá? Eu restringi muito o uso de carne. Estranho, né? É isso que eu tô te falando. Eu acho que a gente vai começando a ser moldado para mudar a alimentação, tudo isso, né? Mas eu não sou adepta só de vegetarianismo, não. A gente envelhece sem a proteína animal. Então, eu acho que tem que ter proteína animal. A índole extraterrestre. O quê? Índole extraterrestre. Índole extraterrestre? Do que você está perguntando? Não estou entendendo. São bons ou são ruins? Não. Tem muita gente ruim. Tem muita gente. Tem muitos que são ruins, que são raças malévolas. Eu creio muito nisso. Amor. Porque nós estamos num estágio diferente de evolução, né? Amor. Minhas filhas. Uma mensagem para o público. Eu acho que a mensagem que eu tenho para o público é que procurem discernir, procurem sabedoria, procurem conhecimentos, tá? Porque à medida que vocês forem conhecendo, ouvindo novas ideias, isso vai abrindo, sabe? Vai despertando a consciência. Eu acho que esse é o caminho, tá? Não fiquem presos a dogmas, tá? A paradigmas antigos, não.
sabe? Desvencilhe de tudo isso, liberte-se, porque essa transformação, tá? Começa por aí. Pessoal, Anabel Sampaio, glamour aqui para essa sexta-feira, dentro do canal. Anabel, muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço ao muito público obrigado. que teve paciência de me ver falando tanto dessa forma, né? Agradeço a você, tá? Por tudo isso, por me proporcionar essa entrevista. Agradeço muito o seu convite, tá? Espero que você tenha gostado, que não tenha se decepcionado. Desculpe se no final eu fiquei um pouco cansada, me perdi um pouco, né? Mas agradeço muito, tá? Nada, de forma alguma. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a atenção. Imagina. Não posso deixar de agradecer a Cris de Pascoal, a Cátia, a nossa amiga, as duas, né? Sim, nossa, eu sou muito agradecida a elas também. E quando precisar de qualquer coisa, só me dá um alô, que será um prazer, né? Participar novamente de um hangout. Tá? Lembrando aqui ao público, prometi para essa semana, onde veio a Anabel, a Cátia de Gaia, ela está com a agenda cheia, mas ela virá, tá? Tem um especial para vocês agora que estão acompanhando, contar um segredinho para vocês. Eu consegui reunir uma galera que legal! Vai entrar num vídeo, todos eles juntos. Opa! Último vídeo do canal Leandro Matube. Sim. Semana que vem, eu tô 99% com a May Costa. Sim. Que participou do hangout de ontem com o Saulo Calderon. E é isso, galera. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, muita paz, muita luz, muito discernimento para todos. Okay? Obrigado. Obrigada, Leandro. E até o próximo áudio. Ao próximo vídeo. Ok, obrigada. Boa noite para todos.